E aí, RPGistas, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal 753. Eu sou o Henrique, narrador de RPG desde 1994 e agora com uma novidade para vocês aqui. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira vão ser as quartas mago, certo? Então todas as quartas-feiras vai ter vídeo de mago para vocês, certo? Então o que eu fiz? Fiz uma reestrutura, fiz uma programação um pouco melhor, tá, em relação ao que eu estava fazendo antes, porque antes estava meio assim, né, falando das introduções dos cenários e tal, e não tinha dia muito certo para sair, mas agora a gente vai aprendendo, né, cada dia mais, né, sempre estudando alguma coisa, e agora eu tenho aí dias da semana certa. Então a partir desta semana, você já viu o vídeo de segunda-feira de Demônio à Queda? Se não viu, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? Então toda segunda-feira eu vou falar de diversos cenários. Então demônio, changeling, wraith, vampiro, lobisomem, enfim, todos os outros cenários vão ser sempre às segundas-feiras, beleza? Todas as quartas são as quartas mago. A quarta desperto, eu não sei ainda, se você tiver um nome legal para quarta mago, quarta desperto, assim, enfim, dê sugestões aí no comentário, faça parte da comunidade, certo? Nós vamos aí, se tudo der certo, vamos nos tornar aí um grande canal, um grande clube para jogadores de RPG. Espero que sim, espero que isso dê certo aí. Depende de vocês. Se você já compartilhou o meu canal com seus amigos, com seus jogadores, com o seu narrador, tá esperando o quê? Vamos lá, cara. O seu apoio é muito importante neste momento, beleza? Então, dê a sua sugestão aí. Quarta o quê? Quartas mago, quartas desperto, quartas tradicionalistas. Use a criatividade, vocês são jogadores de RPG, vocês têm que ter criatividade de sobra. Então, eu também tenho, mas eu quero que vocês me ajudem aí nesse momento a escolher o nome da nossa quarta-feira para falar de Mago Ascensão. Beleza? Bom, como eu fiquei devendo para vocês, né, na verdade como eu prometi para vocês, hoje nós vamos falar de uma das coisas mais complexas também, vamos continuar na verdade o último vídeo que eu falei sobre Mago, onde eu falei sobre arete, sobre esferas, tá? Sobre paradoxo também. Então esse vídeo vai ser somente sobre paradoxo, mas logo depois a nossa vinheta que tarda, mas não falha. Muito bem, galera, é isso aí. Então, vamos lá. Hoje, quarta-feira, é dia de falar de mago e hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre paradoxo. Vamos estender o que nós já começamos sobre paradoxo, tá? Então, se você não sabe exatamente o que é o paradoxo, se você não sabe como lidar com o paradoxo, como calcular o paradoxo, assista o vídeo de arete, esferas, paradoxo. Eu vou deixar um card aqui para vocês, ó. Beleza? Aqui está o card. Então, clica no card para você poder assistir o vídeo, certo? E lá você vai entender várias coisas sobre paradoxo, ou seja, tem que assistir aquele para poder entender esse aqui melhor, ok? Bom, como nós vimos no outro vídeo, o paradoxo ele vai gerar choque de retorno, tá? Ele pode gerar choque de retorno através de uma jogada dos dados do paradoxo. E quando você tem choque de retorno, ele vai dar para você... Ele pode te dar dano físico e ele também pode trazer defeitos do paradoxo. E os defeitos eles vão variar, tá? Dependendo da quantidade de choque de retorno que você receba, dependendo também do que você fez, certo? Qual foi a magia que você fez? Qual esfera você usou? Como era o efeito? Tudo isso vai influenciar na hora de fazer esses defeitos do paradoxo. E cabe ao narrador escolher esses defeitos. Então vocês narradores tem obrigação de ter criatividade. Putz, mas de improviso? Se não puder ser de improviso, faça já uma lista. Imagine tudo que seus jogadores já fazem, que eles costumam fazer, e crie uma lista de defeitos de paradoxo. Certo? Isso é bem interessante. Então, sempre tem que ter relação ao que o mago tentou fazer. Se o mago tentou usar, por exemplo, uma esfera de tempo, e você joga lá um problema na mente dele, não faz sentido. Certo? Se ele usou tempo e mente, você quer dar um defeito na mente dele, ok. Mas tem que ter a ver com a esfera ou com o efeito que ele usou. Certo? Então, o choque de retorno vai depender, lógico, do número de sucessos e de número de dados que você teve que jogar
para gerar os defeitos. Então vamos começar aí com defeitos leves. Os defeitos leves são defeitos que têm curta duração e que não afetam o mago de forma crítica, tá? Tipo, vai afetar, mas não vai gerar penalidade, não vai perder dado, não vai aumentar a dificuldade nem nada. É só aquele incômodo básico, tá? Como, por exemplo, relógios girando, ponteiros do relógio girando ao contrário, tá? Ou um relógio digital desgovernado. Energia estática que se acumula ao redor do mago, fazendo com que seus cabelos, sua barba fique toda eriçada. Deixa eu arrumar a minha aqui, certo? Por alguns turnos, tá? Isso pode acontecer. Flores que vão secar ao redor do mago, enxames de inseto que podem se aproximar do seu mago, muito calor, muito frio, certo? Um vento anormal ou uma brisa repentina que não faz sentido, tá? Leite azedando também é uma ideia bacana que você pode usar dependendo do efeito, tá? Ou, por exemplo, seu mago não consegue, ele perde o equilíbrio, também é uma coisa que pode acontecer, um defeito leve, aí de forma leve, certo? Ou ele tenta, vamos supor, correspondência. Então ele vai tentar pegar aqui a xícara, né? Vamos colocar a nossa xícara aqui. Ele vai tentar pegar, só que ele perde a noção do espaço, então ele não consegue pegar, mas nada que vá prejudicar o personagem do seu jogador. Beleza? Defeitos menores. O defeito menor, ele já tem uma maior durabilidade, mas ele também não chega a ser perigoso. Ele vai gerar alguma coisa, tá? Ele já vai dar um defeito que já vai prejudicar um pouquinho o seu mago, mas nada demais, tá? Então, por exemplo, seu mago está tentando fazer um efeito gravitacional, então ele tem uma falha crítica, ele tem um choque de retorno, então ele fica com os pés presos no chão. Ou suas roupas podem virar pó, fazendo ele ficar totalmente peladão, peladona no meio da rua, tá? Uma crise de espirros, uma dor de cabeça forte, uma diarreia, né? Se você quiser apelar um pouquinho mais, perder totalmente a noção do espaço ao redor. Então, são defeitos que as outras pessoas podem perceber e que pode gerar dificuldade, mais nas jogadas. Então, por exemplo, ele tem uma dor de cabeça que afeta a percepção dele. Então, ele não consegue ver se está vindo um carro direito, ele não consegue perceber que alguém vai esbarrar nele, enfim. E aí você pode usar. Então, sempre aumente a dificuldade em para defeitos menores, certo? Os defeitos moderados, ou seja, aqueles que já geram um choque de paradoxo um pouco mais forte, um pouco maior, tá? Maior quantidade de choque de retorno, são aqueles que vão atrapalhar bastante a vida do mago, certo? Então, por exemplo, o seu mago passa a emanar ondas de calor ou frio de forma intensa, ele tem uma alteração mais complexa nos sentidos, ele perde a coerência na fala. Então, por exemplo, você vai tentar usar mente para poder convencer uma pessoa, certo? De que ela tem que fazer algo. Então, conforme eu estou falando aqui com vocês, a cachorra pulou o barco e saiu andando pelo céu. Defeito moderado. Isso vai gerar o quê? Problemas na hora dele ter interação social, tá? Então, são pequenas penalidades diversas, podem variar de 1 a 3, tá? De 1 a 3 pontos, 1 a 2 pontos, em termos de dificuldade, ou até mesmo você pode retirar um dadinho dependendo do efeito que o seu jogador fez, certo? Além disso, nós temos também os defeitos graves dentro do choque de retorno. Esses já são bem perigosos, eles podem inclusive incapacitar o mago e afetar as pessoas próximas, né? Vai jogar lá o raio, vai eletrocutar o inimigo, eletrocuta o coleguinha, ou assim mesmo. Certo? Pode acontecer, tá? Então, além de você poder dar esse efeito reverso da esfera que o jogador usou, que o personagem usou, ele ainda pode perder a expressão facial, ele pode fazer, as roupas dele podem começar a se retorcer todinha, sufocando o mago, incomodando, machucando o mago, dependendo do que ele usa, tá? Também. O efeito contrário da esfera utilizada, como eu falei, tá? Então, você vai usar a vida 3 para curar uma pessoa, você tem uma falha crítica, você tem um choque de retorno que gera um defeito grave, você se machuca ou machuca a pessoa. Então, ao invés de você curar, você dá um efeito inverso, certo? Aí as penalidades de dificuldade para as jogadas normais, sem ser não necessariamente só de esfera, não só de arete, certo? Arete, né? Como me disseram aí no comentário.
você vai ter penalidades de 2 a 3 pontos. Então nós tivemos penalidades de 1 ponto, de 1 a 2, agora 2 a 3 pontos. Tá? Então é realmente algo bem ruim pro mago. Ainda sobre defeito, nós temos os defeitos drásticos, que são aqueles que causam mudanças extremas, que causam ferimentos e causam até problemas permanentes, como perturbações no seu mago. Tá? Então você pode, por exemplo, ter a sua pele transformada em madeira. Ou todas as pessoas que têm mais de 40 anos se sentem atraídas por você. Todas elas querem fazer amor gostoso com você. Todos. Certo? Homens, mulheres, não importa. Tá? Lança também ataques acidentais. Não só o efeito reverso como nós vimos, mas ataques acidentais nos amigos. Então, por exemplo, você vê que acabou ali o seu café, então você vai conjurar mais café quentinho, gostoso, tal, do jeito que você gosta. Você tem uma falha crítica drástica, você joga a sua rede 4 lá, você tem 4 uns assim, ó, e a sua mágica era vulgar, porque você está no meio da rua, você pode simplesmente fazer cair café do nada no rosto do seu amiguinho, muito quente, certo? Então você vai lançar um ataque sem querer, ou mesmo um ataque direto de quinta essência, se for o caso. Então vai também da cena, vai do narrador, certo? Então os defeitos eles vão desde os mais simples até os mais drásticos e dependendo, lógico, da quantidade de choque de retorno que o seu mago recebe. Porém, existe algo pior do que esses defeitos. E aí que entra a alegria dos narradores de Mago Ascensão. Não, brincadeira. O mago não está lá, o narrador não está lá para sacanear o jogador, tá? Essa história de mago, de jogador, mago tá difícil. Tá? Essa história de narrador versus player tá totalmente errada. O narrador não está contra os jogadores, assim como os jogadores não estão contra os narradores. A ideia é todo mundo se divertir e, o mais importante, criar uma puta de uma história, certo? Fazer aquela história memorável para o seu personagem, para a sua vida. Eu lembro de histórias do começo da minha carreira como narrador, ainda. Bom, o que é pior que os defeitos drásticos? Espíritos do paradoxo. Que delícia. Espíritos do paradoxo, ou manifestação, ou entidade do paradoxo, eles acontecem quando você tem um choque de retorno acima de 10 pontos, tá? Eles são reações mais horríveis do paradoxo. Não, mais ou menos. Vamos entender, tá? O que são os espíritos paradoxos? Espíritos paradoxos são espíritos da realidade, espíritos que defendem a realidade e que trabalham como juízes, júris e executores da lei da realidade, ou da telúria, certo? Então, se o seu personagem teve um choque de retorno de mais de 10 pontos, ele vai aparecer. Então, existem espíritos gerais, certo? Aí vai da criatividade do narrador. Eu até fiz uma pesquisa aí, procurei em vários livros muitos exemplos de espírito de paradoxo. Foi muito difícil de encontrar, mas eu encontrei alguns, tá? Eu acho que eu acho que varia muito também da própria criatividade do narrador. Como o mago ele é algo muito amplo, né, o narrador ele acaba tendo que ter muita criatividade para narrar mago. Beleza? Bom, então, quando você tem aí choque de mais de 10 pontos, vai aparecer sim o espírito, e eles vão ter efeitos, vão ter reações, vão fazer efeitos em cima do seu mago de formas mais horríveis, tá? Ele vai te julgar e ele vai executar a lei da realidade em cima de você. Porém, se existir uma reação com mais de 15 pontos de choque de retorno, aí você vai invocar um espírito mais formidável. São seres cuja aparência e comportamento se tornaram tão infames que ecoam nos mitos dos magos. Ou seja, choque de retorno de mais de 15 pontos, você está ferrado. Muito, muito ferrado. Certo? Esses espíritos que fazem essas reações maiores, quando você tem um choque de retorno muito maior, eles são muito, muito poderosos mesmo, tá? São muito poderosos. Tanto que eles são imunes, atenção, imunes à magia de espírito que sejam abaixo do nível 5. Somente o espírito 5 pode afetar um espírito do paradoxo desses mais poderosos, certo? A menos que você tenta usar, por exemplo, a esfera espírita para gerar dano, mas mesmo assim essas grandes manifestações de paradoxo, elas conseguem simplesmente ignorar os ataques, né? Não é brinquedo não, cara, é aqui onde a gente tem
onde mora realmente o perigo, mas que dá história pra caramba, certo? Então, vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de espíritos de paradoxo. Então, o primeiro é julgamento. O espírito chamado julgamento, ou a manifestação chamada julgamento, ela aparece com o uso de qualquer esfera, tá? Independente da esfera que você use, o julgamento pode aparecer. Então, por exemplo, quando o mago põe em perigo as massas com magia vulgar, ou seja, você pode afetar as pessoas, prejudicar muitas pessoas com mágica vulgar, o julgamento ele pode aparecer. Lembrando que choque de retorno acima de 15. Beleza? Ele é inspirado pela fé coletiva que os adormecidos atribuem às suas leis, então ele se manifesta como um membro de alto escalão da polícia local, como um detetive, um membro da SWAT, polícia militar, no caso do Brasil é do BOP, tá? É o DEIC, por exemplo, polícia civil. Então aí depende, você pode usar ele como você quiser. Tá? A gente do FBI, ele pode aparecer até mesmo como um vigilante paranormal, se você quiser. Qualquer coisa que lembre a justiça, a polícia ou uma força nesse sentido, você pode fazer com que ele apareça assim, tá? Quando ele aparece, o que acontece? Primeiro, ele vai tentar prender o mago. Então, o mago que teve choque de retorno acima de 15, ele vai tentar ser preso. Ele vai ser preso, aliás, né, pelo julgamento. Então, ele vai emitir um aviso falando, tipo, ó, morto ou vivo você vai vir comigo, ou algo assim, tá? Se o mago se render, o julgamento vai algemar o mago e vai levar ele para o carro que espera, que também é uma manifestação. Então, ele vai chegar com o carro de polícia e tudo mais. Só que ele vai ser uma entidade, tá? Então, se o mago se render, ok, ele leva preso. Se o mago resistir e não quiser ir, o julgamento, tipo, basicamente vai arrastar o mago para o carro. A força. Ele vai simplesmente detonar o mago em questão. Beleza? E como é esse carro? Esse carro sempre vai ser um carro policial ou um carro que lembre punição de alguma forma, como uma limusine preta, ou um veículo militar blindado, ou até mesmo um carro funerário puxado por cavalos, ou qualquer coisa que pareça isso, certo? A aparência do julgamento, o veículo que ele utiliza, você pode usar a criatividade aí à vontade, tá? Então, depois que o mago entra no veículo do julgamento, o julgamento leva o mago para um dos reinos do paradoxo, certo? No caso, o reino do paradoxo do espírito, certo? Da esfera espírito, entenderam? Então, qualquer outra pessoa que observa todo esse acontecimento vai simplesmente ver que o veículo vai sair e de repente ele desaparece numa névoa ou entra num lugar escuro, alguma coisa assim, tá? Então ele não vai afetar a realidade diretamente, né? Tipo, não vai entrar ou colocar o mago dentro do carro e vai sumir. Não, ele vai simplesmente sair e depois ele desaparece, certo? Se um outro mago tiver envolvido nesse momento, onde o mago que teve choque de retorno de 15 pontos é levado, se ele tiver 3 pontos de espírito, ele pode determinar para onde o veículo foi. E com o espírito 4, ele pode ir atrás do seu amigo. Legal, né? Você iria? Não. A maioria fala, não, deixa ele, depois a gente dá um jeito. Vamos falar com o nosso mestre. Aí não tem mais mestre, porque é a terceira edição, né? Então fica tudo complicado. Mas voltando lá, então o seu mago teve um choque de retorno de 15 pontos, ele foi preso pelo julgamento, ele foi levado para o reino do julgamento, certo? Então ele vai ser colocado dentro de uma cela de prisão, em algo que vai se assemelhar a uma delegacia de polícia vazia, tá? E o mago vai ficar lá. O julgamento vai largar ele lá para ele contemplar as ações dele, para ele pensar no que ele fez. Então, nenhuma função mágica, nenhuma tentativa de fuga mundana vai conseguir tirar ele dali. Depois de esperar um certo tempo que vai ser agonizante para o mago, mais ou menos 24 horas no mundo nosso, ou uma eternidade para o mago, aí vai também dentro da questão do narrador decidir, certo? O prisioneiro vai enfrentar uma acusação dos seus crimes contra a realidade, certo? Então, por exemplo, passou esse tempo de espera, de contemplação dos erros, o mago vai ser acusado pelos seus crimes. Então ele vai se defender para o juiz, que é o próprio julgamento que buscou ele. Então ele é juiz, júri e executor, certo? Então ele vai pegar o mago, ele vai prender o mago, levar o mago para o reino do paradoxo, que eu vou explicar o reino do paradoxo para vocês já. Vai deixar o mago preso, certo? E aí ele vai julgar o mago. Então o mago ele vai ter uma chance de se defender das suas ações, justificar as suas ações.
Se o mago não tiver uma boa desculpa para ter tido um choque de paradoxo, um choque de retorno de 15 pontos ou mais, tá? Como por exemplo, era autodefesa, eu quis proteger alguém, ou qualquer outra coisa que valide aquilo que o mago fez, se não tiver uma defesa boa, o julgamento vai prender ele de novo por anos. Anos. Ou até que alguém consiga libertar ele, tá? Você pode, lógico, como jogador, você vai ter a chance aí de ter ações sociais com o espírito, tá? Para poder influenciar ele, para tentar convencer ele de qualquer forma, e aí, lógico, o narrador vai pedir as rolagens necessárias de acordo com as suas ações, tá? Só que se você falhar, a sua sentença será muito, muito pior. Agora, um outro espírito do paradoxo também muito interessante é um espírito chamado Ruga. Rugas. Certo? Ela está mais relacionada à esfera do tempo, mas também pode agir de acordo com outras esferas, tá? Ele é um dos espíritos mais infames, mais poderosos e também conhecido ao mesmo tempo como menos hostil. Certo? Geralmente ele ou ela aparece geralmente como um homem ou como uma mulher extremamente velho ou velha, tá? Em um vestido talhado, em uma roupa de senhores de idade, porém extremamente enrugado. Por isso que chama ruga. A ruga em pessoa, tá? Quando a ruga aparece, ou seja, se tem um choque de retorno acima de 15, geralmente relacionado à esfera de tempo, ela vai caminhar até o mago de forma educada e dizer simpaticamente que o mago causou um distúrbio e que ele vai ajudar o mago a consertar esse distúrbio. Então o velho ou a velha ruga vai perguntar para o mago se ele está disposto a resolver o problema. Aí vai daquela coisa, né? Se o mago concordar, o espírito vai instantaneamente levar ele de volta para os momentos do passado, um turno antes do feitiço ser lançado, no caso do tempo, né? Ou qualquer outra esfera. Então ela vai usar o tempo para isso. Então se o mago fez lá, teve uma falha crítica, gerou mais de 15 pontos de choque de retorno, o velho ruga ou a velha ruga vai levar o mago de volta para aquele turno. Tá? Interessante, certo? Então, nesse ponto, tá? Que antes de dar o paradoxo que chamou a ruga, o mago vai escolher o que vai fazer antes daquele momento fatídico. Ele pode tentar de novo? Sim. Ele pode tentar não fazer? Sim. Então vai aí do narrador e da intenção do espírito. Mas normalmente, se o mago escolher evitar o uso da magia que causou o paradoxo, Ruga vai perdoá-lo e tudo está resolvido. Certo? Porém, caso o mago opte por usar magia novamente, e se isso resultar em 2 ou mais pontos de paradoxo, 2 ou mais pontos de paradoxo, não precisa dar o choque de retorno de novo. Deu 2 pontinhos de paradoxo, meu amigo, já era. Tá? Ruga vai aparecer novamente. Então, com níveis cada vez menores de polidez, Ruga vai pedir outra vez alguma coisa. Vai pedir uma outra abordagem, vai pedir uma outra ação. Se ele for tratado com respeito, pode ser paciente, tá? E ele pode até permitir que o mago faça 3 tentativas diferentes em cima do mesmo efeito. Mas, né, é uma questão muito delicada. O jogador tem que ser teimoso aí nesse caso, né? Vamos combinar. Tá pedindo para dançar, certo? Mas de qualquer forma, o Ruga ou a Ruga vai permitir que você faça até 3 tentativas. Porém, você não vai poder gastar força de vontade, tá? Para evitar o paradoxo. Não pode. Você não consegue enganar a Ruga. Você tem que ser uma jogada limpa e clara e contar com a sorte, certo? Agora, se o mago se queixar de Ruga, ou se você não conseguir, se o seu mago não conseguir encontrar uma saída de uma situação que não vai envolver a possibilidade de novos pontos de paradoxo, a Ruga vai tirar o seu personagem da realidade consensual e vai ficar congelado no tempo. O seu mago vai ficar congelado no tempo, consciente e acordado, porém removido da existência. Tá? Você vai estar preso, Ruga vai te levar para um espaço-tempo infernal. Você vai receber visitas da Ruga, certo? E conforme você vai se comportando, Ruga vai te avaliando, tá?
Se, por exemplo, o Ruga não gostar das suas atitudes, você vai ficar ali por muito, muito tempo, certo? Eternamente, sem sofrer a ação do tempo, preso imóvel num ponto, tá? Fora do espaço-tempo. É bem complexo, certo? Então, o Ruga é assim, a partir do momento que o seu personagem realmente se arrepende, realmente pede desculpas, trata a Ruga com respeito, né, não tem arrogância em cima, respeita a idade que o Ruga tem, aí sim a Ruga pode agir de uma outra maneira. Tá? Ela pode simplesmente libertar o mago novamente, levando ela para onde quiser, para o ponto de início, para antes, ou simplesmente soltar ele desse congelado, onde o mago volta. Tá? Mas, por exemplo, se o mago tiver ações detestáveis, se tiver ações grosseiras, orgulhosas com Ruga, o mago simplesmente vai desaparecer da realidade. Ele vai ficar preso fora do espaço-tempo para sempre, certo? Quando esse mago reaparece, ou por exemplo, vamos supor, o seu personagem lá desafiou, foi grosseiro, encheu o saco da Ruga, a Ruga não gostou, te deixou preso no espaço-tempo por anos. Você pode voltar em um momento. A hora que você se arrependeu lá 30 anos depois, o seu mago vai voltar, tá? Ele vai reaparecer, ele pode reaparecer, porém, envelhecido, quase louco pelo isolamento, porque o isolamento vai enlouquecer a pessoa, tá? Abalado, perdido, não vai nem saber onde está, totalmente desorientado, sem ter conexão com a realidade, ou seja, dá uma temática de jogo aí bem interessante, certo? Porém, normalmente, quando o mago é muito rude com Ruga, ele simplesmente desaparece para sempre e acabou o seu personagem. Certo? Cuidado, hein? E para a gente finalizar este super vídeo sobre paradoxo, ou efeitos do paradoxo, tá? Vamos entender agora os reinos do paradoxo, que é uma coisa também que gera muita dúvida nas pessoas, principalmente nos narradores, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Às vezes a trama da criação terrestre pode rasgar. Quando a trama terrestre rasga, quando a trama da realidade rasga, esses rasgos se tornam reinos do paradoxo. São mundos onde as leis normais da Terra e de outros mundos não se aplicam. Tem regras, tem leis da física próprias, ou não tem lei da física nenhuma. Beleza? Então os reinos eles vão ocupar uma existência paralela à penumbra da Terra, tá? Então passou a película, tem lá a penumbra, que é a Terra próxima, tá? E logo depois os reinos da Umbra, né? Onde estão os reinos do paradoxo. Mas eles vibram em uma frequência metafísica diferente. Você não viu o vídeo do mundo inferior de Wraith, que saiu semana passada, corre aí no canal e assiste. Eu explico o mundo inferior para vocês. Beleza? Então os reinos eles vão existir próximos à penumbra, paralelo à penumbra, mas em uma frequência diferente, uma vibração diferente, uma dimensão diferente. Há outros que dizem que ele fica muito além do horizonte, flutuando como bolhas de realidade dentro da Umbra, tá? Mas em termos de jogo, ele pode ser simplesmente um buraco solitário, uma prisão administrada por um espírito do paradoxo, como a gente estava falando dos espíritos, tá? Ou um reino expansivo, que pode acomodar dezenas ou centenas de personagens, ou até populações inteiras. Vai do quê? Da sua criatividade, tá? Cada reino é único e ele vai ecoar os princípios de uma esfera em particular. No caso do reino dos paradoxos, tá? Nos reinos do paradoxo, beleza? Então, se você buscar informações de reinos do paradoxo nos livros de Mago Ascensão, você não vai achar muita coisa, tá? Inclusive no Book of Words, acho que é da terceira do M20, não me lembro agora. Mas tem ali algumas informações, mas também não são informações que vão te dar de mão beijada. Então, use muito a criatividade, tá? Então, o narrador pode criar o reino de acordo com a esfera, para criar o reino de paradoxo, onde o seu mago pode ser levado por um espírito de paradoxo. Então, choque de retorno muito grande, o seu mago vai cair num dos reinos do paradoxo. Então, agora eu vou dar para vocês alguns exemplos baseados em esferas, tá? Para você exercitar a sua criatividade e criar os seus próprios reinos. Muito bem, então reinos do paradoxo. Seu personagem teve um choque de retorno gigantesco e você foi arrastado para um dos reinos do paradoxo. Então, por exemplo, se a esfera mais alta utilizada for correspondência, for entropia, você vai ser arrastado para um reino da sua esfera mais alta, tá? A não ser que o narrador queira zoar você e fazer da história algo mais diferentão e legal. A liberdade do narrador está aí para vocês poderem se divertir.
certo? Então vamos lá. No reino da correspondência, ele tende a distorcer a perspectiva, a percepção do espaço, inclusive as distâncias. Coisas que parecem próximas são muito distantes, coisas que parecem distantes são muito próximas, tá? Então, você vai ter aí a perspectiva totalmente abalada. Você não consegue julgar relações espaciais nesses lugares. Você não consegue saber realmente a distância entre um objeto e o outro, certo? Tipo, por exemplo, você sabe que você está andando, você vai bater o seu dedinho na poltrona, na cadeira, no sofá. Só que quando você passa, você não bate, porque ele não está perto, ele está a 10 km de distância. A sua percepção espacial foi pro beleléu, beleza? Então, dentro do reino de correspondência, você vai ser muito afetado por esses pontos, certo? Agora, falando sobre o reino de entropia. Entropia a gente sabe que é questão de destino, questão de sorte, questão de aleatoriedade, caos e etc. Tá? Então, nos reinos da entropia, as pessoas tendem a associar a entropia com a morte. Porém, ele pode ser um reino totalmente aleatório, com milhares de acontecimentos aleatórios. Certo? Imagina aí, narrador, você pode fazer, de repente, chover sapo e dali a pouco começar a sair umas mãos do chão, porque qual a probabilidade disso acontecer? Zero, mas acontece dentro de um reino de entropia. Então, tudo que você puder imaginar de coisas aleatórias ou coisas totalmente predestinadas, então, você vai sair por aquela porta, mas o destino dele é sair por aquela porta. Então, cada vez que ele sai por essa porta, ele aparece na frente da outra. Certo? Ou quando ele sai na outra, ele volta para essa. Tipo, você pode fazer os seus jogadores ficarem doidinhos dentro de um reino de entropia. Tá? Além do reino de entropia, nos reinos de forças, vai ser tudo relacionado à esfera forças. Tá? Então, tempestades abundantes, sombras que se movem de maneiras diferentes, parecendo ter vontade própria, certo? A física funciona ao contrário, então em vez de você caminhar, você anda como se estivesse andando na lua, ou você voa, ou você caminha de ponta cabeça. Tudo pode acontecer, tá? A água corre ao contrário, certo? Os objetos não vão cair para baixo, eles caem para cima. Então, tudo que for baseado a forças vai estar dentro de um reino convulsionante, um reino oposto, um reino louco, baseado nas forças da natureza, tá? Já no reino de vida, você já vai ter flutuações biológicas, certo? Ou níveis infinitos de mutação. Então as coisas vivas podem se autogerar do nada, do ar, pode se dividir em coisas novas. Então você vê um rato andando, ele se divide em 3 cobras gigantescas. Qualquer coisa relacionada à vida pode acontecer. Uma árvore viva, uma árvore venenosa que morde as pessoas também. Isso é legal, acabei de inventar, hein? Certo? Inclusive o próprio mago, quando ele cai no reino de vida, ele pode se transformar numa massa biológica caótica, com membros em crescimento, mudando de tamanho, um braço maior que o outro, um olho no meio da cabeça, aqui embaixo, e outro nas costas. Você pode fazer o que você quiser dentro do fluxo infinito da sua criatividade em relação à esfera de vida. Algo muito parecido nós temos aí no reino de matéria, tá? Então, a solidez das formas, elas são totalmente alteradas. Então, por exemplo, o que era sólido se torna líquido, o que era líquido vira sólido, ou tudo se transforma em vapor, cor, massa se torna irrelevante, coisas ficam mais pesadas, coisas pesadas ficam leves. Qualquer coisa que você pode imaginar, assim como em vida, você adapta ele para a matéria. Então você imagina que o seu personagem cai num reino totalmente feito de ferro, numa bolha de ferro puro, cheio de armadilhas, ou que é muito quente, ou gelado demais. Também você pode colocar aí como temperatura do próprio ambiente, tá? Então tudo que for relacionado à matéria, a objetos, a sólidos, líquidos, gasosos, você pode fazer, tá? Sem estabilidade, com mudanças aleatórias a seu bel prazer de narrador. Já nos reinos de mente, né? Reinos da mente, você pode prender um mago em sua própria mente. Então, o próprio reino do paradoxo que ele vai cair é a mente dele mesmo. Então, os piores medos, as memórias, confusões, neuroses, dúvidas, paranoias, tudo do mago pode se revelar quando ele cai num paradoxo dentro do reino da sua própria mente, tá? Então, o reino, geralmente, esse reino ele pode até se transformar em uma forma de busca. Mas o que é busca? Busca é quando o mago entra numa jornada pessoal para evoluir, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, certo? Porém, se é por efeito de choque de retorno,
essa busca vai ser não no avanço da magia, mas contra a magia. Então o mago não vai conseguir usar mágica dentro desse reino da mente, certo? Porque ele caiu lá por causa da magia. Então dá um pinhão na cabeça do jogador aí, e cabe também, novamente, ao narrador usar bastante a criatividade nesse aspecto, certo? Já nos reinos do primórdio, esses reinos eles tendem a pulsar com a essência da energia pura, tá? Basicamente, esse reino ele é indescritível. São regiões que são testes de resistência, que geram sensações avassaladoras, que também podem detonar ou melhorar a sua vitalidade, tá? Ou seja, imagine como é a quintessência pura. Até onde vai a sua imaginação em termos de quintessência pura? Como é que essa energia pode afetar negativamente um mago que caiu num reino de paradoxo desse? E o mais importante, como ele sai depois. Esse é o ponto, certo? Então, dentro do reino do primórdio, são regiões de teste de resistência. Teste, por exemplo, o mago ele pode se encher tanto de quintessência que começa a fazer mal para ele. Você pode criar situações dessa maneira. Beleza? Reinos do espírito são reinos de sonhos, tá? Então, seu mago ele é preso dentro de um reino de sonhos. No caso, pesadelos com espíritos, certo? Basicamente isso. Geralmente esses sonhos, esses reinos, eles são bem pequenos. Então eles vão ficar só naquele mago e os próprios pesadelos do mago, ou até se ele usou muito espírito, se ele afetou muitos espíritos, se ele judiou de espíritos, agora é o momento da revanche. E você pode usar isso à vontade. Beleza? Já para os reinos do tempo, o visitante ele já vai viver loops temporais, certo? Ou fluxo de tempo dilatado, uma hora demora 3 dias para passar. Ou ao contrário, 3 dias passam em 1 hora. Então, ele pode ter até mesmo visão temporal diferente, estar no passado e no futuro ao mesmo tempo, certo? Então, a dificuldade de percepção temporal nesse caso pode deixar o mago bem perdido, bem doido, tá? Inclusive, utilizando o próprio passado, no momento em que ele é levado para o reino do paradoxo, ele pode ficar indo e voltando para o reino do paradoxo sem parar. Imagina a insanidade que vai sair disso daí, beleza? Também uma outra coisa que pode acontecer dentro de um reino do tempo é o mago estar numa linha temporal que não existiu. Ah, que legal! Certo? Então vamos supor, há 3 sessões atrás ele matou lá o NPC que deveria ter matado porque era um elefante ou qualquer outra coisa parecida, porém ele cai num reino do tempo. E aí ele passa a viver uma vida onde aquilo não aconteceu. E por eu falar que aquilo não acontecer, os amigos deles morreram, né? Os familiares dele morreram. Então tem todo aí um problema muito grande que dá para você criar coisa pra caramba. Então o reino do paradoxo, não tem muita coisa nos livros, sabe? É difícil de você entender, de você copiar. Cara, não vamos copiar não, inventa. Você é narrador de mago, cara, você tem que ter criatividade, não adianta. Beleza? Então, pessoal, foi isso basicamente, tá? Invente seus reinos do paradoxo, invente seus espíritos do paradoxo, imagine cada esfera, o que ela teria como um espírito de paradoxo. Qual tipo de reino você pode criar pro paradoxo do seu mago num choque de retorno gigantesco, a ponto de ou chamar um espírito, ou a ponto de levá-lo para um dos reinos do paradoxo. Beleza? Galera, esse vídeo eu sei que foi um pouquinho longo, agradeço a paciência de vocês, é um vídeo extremamente importante, espero que gostem. E aí, pensaram já no nome da nossa quarta-feira para falar só de mago? Deixe sua sugestão aí, não se esqueçam, certo? E também, para quem não viu o vídeo de segunda-feira, eu vou dar aqui uma novidade para vocês. Toda sexta-feira agora nós vamos ter um programa especial, diferente desses que eu já estou gravando, tá? Então eu vou falar de outras coisas também, lógico, RPG, sem dúvida, não vou sair do tema, porém eu vou entrar com outros aspectos que normalmente eu não falo nos vídeos de cenário, beleza? Então fica ligado aí, já fez sua inscrição no canal? Tá esperando o quê? Faz a sua inscrição, custa nada, você só vai receber as nossas notificações e não vai perder nenhum vídeo, para você se tornar um jogador aí fuderoso, como meu camarada disse aí nos comentários dos primeiros vídeos que eu lancei. Beleza, galera? Então, um abraço para vocês, cuidado com o paradoxo, não abusem da magia, porque a realidade vai pegar você e vai te jogar num reino de paradoxo onde você tá ferrado. Beleza? Abraço, galera. Fui e até sexta-feira, hein?